Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Cabelo maluco, aí sim, hein? Todo mundo vindo aí. É o dia que os adultos viram crianças de novo, vai lembrar daqueles tempos e vai curtir também a festa. Igreja, abra a sua Bíblia, o seu aplicativo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Minha voz está meia rouca hoje, mas já foi um grande livramento estar falando, porque ontem não estava mais falando, hoje já estou falando. Glória a Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículos de 1 e 2 apenas. Diz assim: O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: Só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. Senhor Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra ela é boa. A Tua palavra, Senhor Deus, é a nossa regra de vida, é o caminho, Senhor Deus, que nós temos, Senhor Deus, para ter uma vida abundante aqui na terra, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, nesta manhã de domingo, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, falar fortemente no nosso coração acerca, Senhor Deus, do que vai ser falado aqui nesta manhã, Senhor. Nos ajuda a abrir também os nossos corações, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, absorver tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é: Sem visão, a batalha está perdida. Sem visão, a batalha está perdida. A visão é um dos 5 sentidos que o ser humano tem, né? E a visão ela nos livra de muitos perigos. Ter visão nos livra de muitos perigos. Por exemplo, se há um obstáculo à nossa frente e nós não temos visão, pode ser que a gente caia. Atravessando uma rua, se não temos visão, nós não sabemos, talvez, se um carro está chegando. Sem visão, nós não podemos, às vezes, nos defender de alguém que, por exemplo, quer intentar algum mal contra a nossa vida, porque nós não estaremos sabendo que aquela pessoa maligna está chegando perto de nós. E a falta de visão, ela traz entre essas, muitas coisas difíceis. Ainda que nós tenhamos um mundo com mais recursos, hoje em dia tem uns faróis que quando alguém tem necessidade, tem deficiência visual, ele aperta o botão para atravessar a rua. Então, quando ele está atravessando a rua, o farol fica apitando. Então, ele fica apitando para quem não enxerga saber que ele pode atravessar, porque não vai ter nenhum carro passando, por aquele lugar. Então, nós temos muitos recursos, muitos benefícios hoje, mas a falta de visão, ela atrapalha e muito as nossas vidas. Mas tem uma outra falta de visão que também ela é essencial também. A visão, eu estou meio confuso aqui. A falta de visão, a falta de visão. A visão, ela é essencial para as nossas vidas, e é comum do dia a dia, mas ela também é essencial para a nossa vida espiritual. Deus nos deu isso para que nós possamos enxergar além do comum. A visão espiritual nos permite ir mais além, do que nós estamos vendo aqui, somente com os nossos olhos aqui físicos. Um exemplo, nós vemos em Israel, e nós vemos alguns exemplos em Israel de homens que pediram visão para Jesus. Um deles foi um homem que Jesus cuspiu no chão e fez ali um lodinho ali, passou no olho dele, falou para ele se lavar no tanque de Siloé, e a visão dele restaurou. Nós temos um outro homem chamado Bartimeu, que ele clamava
por Jesus, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ali, ele clamou a Jesus. As pessoas não queriam que ele chegasse perto, que ele falasse, para que não incomodasse Jesus, mas quando Jesus o curou ali, ele de duas formas maravilhosas, eu acredito que aconteceu. Primeiro, ele voltou a enxergar. Segundo, ele viu Jesus. Ele abriu os olhos e viu Jesus. Então isso para mim foi assim, foi maravilhoso, porque ele foi restaurado completamente e passou a seguir Jesus. Antes um homem que ficava pedindo esmola, porque essa era a condição. Se hoje é difícil, imagina 2000 anos atrás, para aquelas pessoas que precisavam, né, que não tinham essa visão, que como é que eles viviam? Então eles viviam pedindo esmola ali nas ruas, para que alguém, se alguém, Deus tocasse no coração e abençoasse eles, para que eles pudessem ter pelo menos ali o que comer. E a visão, ela é muito importante, mas temos essa visão física, mas eu quero falar de uma visão também, que é uma visão quando nós falamos de objetivo de vida, de futuro. Quando nós falamos de alguém assim, fulano é visionário, ele viu coisas lá na frente que talvez uma sociedade não viu. Assim nós vemos passar pela história do mundo, né? Muitos homens e mulheres que foram visionários. Eles eram capazes de enxergar e perceber mais do que o óbvio. A maior parte anda no óbvio e só percebe e enxerga o óbvio. Tem pessoas que enxergam mais além, vão mais além do que o normal. Um desses homens foi José do Egito. E aí que nós vemos que a percepção, a visão espiritual, alinhada com a visão de mundo, de projeto de vida, eles dois alinhados podem trazer grandes benefícios, e não só a uma ou duas pessoas, mas ela pode trazer benefício às nações. E foi isso que aconteceu com José. José, ele naquela dificuldade da vida dele, que ele teve, ele se manteve fiel à visão, e ele contou aqueles sonhos que Deus tinha, a interpretação daquilo que Deus tinha dado àqueles homens, e ali ele foi uma bênção para o Egito, e ele foi uma bênção até para a família dele que estava em Hebrom, e já estava ali passando dificuldades. Então nós vemos que ter visão, além dessa visão aqui dos nossos olhos comuns, né, que vai chegando aos 40 e poucos, ela vai diminuindo um pouquinho, né? O braço vai encurtando e nós precisamos usar óculos. Essa visão a gente vai perdendo, mas tem uma visão que é a visão do céu, a visão celestial, a visão das coisas de Deus. Essa nós não podemos ser míope, nós não podemos ter problema nessa visão, porque é essa visão que dirige as nossas vidas. As outras coisas são o que acontece na nossa vida, e temos dificuldades mesmo, mas essa visão ela é essencial ao ser humano. E para que nós possamos ter uma vida abençoada, nós precisamos ter a visão clara, porque uma visão clara vai definir o nosso destino. A visão clara, e eu vou falar de dois modos: a visão física e a visão espiritual. A visão clara dessas coisas vai definir quem nós somos. Quando nós olhamos num espelho, nós vemos quem nós somos. Quer a gente goste do espelho ou não, quer briguemos com o espelho ou não, aquilo é quem nós somos. Mas a visão espiritual, ela vai mostrar exatamente quem a gente é. Quando nós perguntamos para o Senhor como que está a nossa vida, quando nós pedimos isso, então nós temos com clareza como está a nossa visão espiritual, quem nós somos. Às vezes nos decepcionamos quando nós olhamos para nós e vemos quem nós somos. Às vezes a clareza que Jesus nos dá de quem nós somos machuca nós mesmos, porque nós vemos que, assim como nós olhamos para um espelho comum, nós olhamos assim e falamos: preciso melhorar. Eu preciso, criar mais um muque aqui, ir para a academia, cortar o cabelo, fazer a barba, eu não sei. A mesma coisa quando a visão espiritual vem sobre nós. Jesus nos mostra quem nós somos e por dentro. Aí nós vamos perceber como está o nosso coração.
como estão as nossas intenções, como nós estamos levando a nossa vida, como nós estamos fazendo essa condução. Mas também a visão clara, ela nos mostra onde nós estamos. E quando nós fisicamente olhamos, todos nós aqui sabemos onde estamos. Nós estamos em Osasco, no bairro de Quitaúna, na rua General Florencio 330, na igreja Abrace. Isso é claro para todos nós não precisamos de mais nada, assim, tá fácil saber. Mas a visão espiritual vai dizer aonde nós estamos em Deus. Talvez, será que nós estamos perto? Será que nós estamos longe? Aonde nós estamos? Nós estamos aonde Deus quer que estejamos ou não? A visão espiritual, ela vai mais longe do que a visão física. Eu não sei quem está depois daquela parede. Ninguém aqui sabe. Mas a visão espiritual ela nos mostra coisas melhores e maiores. Ela também nos mostra para onde nós queremos ir. Uma visão espiritual vai nos levar para o futuro e vai apontar para lá, para onde nós queremos chegar. Uma visão bem clara vai, primeiro, não vai ofuscar o céu de nós. Nós vamos estar certo de onde nós queremos chegar. E eu sei que você e eu queremos chegar no céu. Né? Lá, nós não lutamos para isso. A gente não vem aqui na igreja treinar toda semana para ir para o céu. Então a gente vem treinar, que a gente treina quando está no trabalho, então a gente fica treinando. Treinando, porque um dia isso vai acontecer. Então, quando nós temos a visão clara do céu, então nós sabemos para onde nós estamos indo também. A visão clara define o nosso destino. Nós precisamos dessa visão, porque o nosso sucesso ou fracasso está diretamente ligado à clareza da nossa visão. A falta de visão pode gerar medo. E na Bíblia nós vemos ali o que aconteceu. Tinha um menino, não sei se era um menino, mas era um moço. E ele andava com o profeta Eliseu. E o fato de andar com o profeta Eliseu não tinha dado visão a ele. E ele viu o povo cercado, tudo cercado com o exército do inimigo. E aí ele disse assim, vou ler aqui o que está na Bíblia. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Então a visão de Geazi era: o que nós vamos fazer agora? Ele falou para Eliseu: meu senhor, o que nós faremos agora? Olha como nós estamos, está tudo cercado, não tem como a gente se safar disso daí. Aí o profeta falou para ele assim: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E até aí está tudo certo, né? Mas o exército está lá. E o profeta falou: quem está com nós, nós temos a maioria diante deles. Até aí, não resolveu muito. Eu fico pensando, Geazi devia estar morrendo de medo ainda. Eu falo, tá bom, ele falou, tá tudo certo, ele está cheio de fé, ele é o profeta, ele é o homem da nação, Eliseu é o cara. Mas e eu, cheio de medo? E aí e continua aqui, e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha, irmãos, abriu a visão, Deus permitiu que ele visse tudo o que estava acontecendo naquele lugar. E ali eu creio que o coração de Geazi acalmou, porque ele viu que maior eram eles, quem estavam com eles, do que o exército inimigo. E assim também, muitas vezes nós nos encontramos. Vem um problema e nós: ai, meu Senhor, o que faremos? E agora, o que vai ser da minha vida? E nós precisamos olhar para o Senhor
e confiar na palavra dele, que diz que mais são os que estão, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos a maioria, porque nós temos o Senhor guerreando as nossas batalhas. Nós cantamos isso, o Flávio cantou isso. Nós cantamos isso porque isso é uma verdade. Só que quando vem a batalha, efetivamente, ela é real nas nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos que nem Geazi, quando que nós teríamos que ser que nem Eliseu. Nós teríamos que orar ao Senhor, Senhor, eu sei, abre a visão, abre os céus para que eu possa ver a tua glória, para que eu possa ver o Senhor operando neste lugar, para que eu possa ver a tua vitória chegando. Porque Eliseu tinha uma visão clara. Ele tinha experiência, estava claro para ele que havia um exército do Senhor bem ali, a proteger eles. Quando os nossos olhos espirituais estão abertos, percebemos que Deus sempre está em maior número. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Com esse daqui nós não enxergamos mesmo. Com esse daqui nós só vamos depois contemplar muitas coisas que Deus tem feito. Mas tem batalhas, que elas estão na região celestial. Tem batalhas, e há muitas batalhas. Daniel mesmo, em Daniel está escrito que ficou ali, ele orava e a oração não ia, e não chegava, e não passava, até que chegou, porque há uma guerra. Nós estamos debaixo de guerra. Quando você dobra o seu joelho, é guerra. E por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem continuar, porque está travando uma guerra ali. Então, a visão aberta pode nos mostrar estas coisas. Orando ao Senhor e confiando nele, nós podemos ter uma visão que tira todo o medo e toda a confusão. Se há confusão na sua vida, ore a Deus. Pede só para Ele te mostrar, para Ele te dar sinais. E eu creio que Deus vai fazer isso. Ele fez para muitas pessoas, e não só os que estão escritos na Bíblia. Para muitas pessoas que eu conheço. Já pediu para Deus operar coisas e Deus foi lá e fez. Porque Ele nos ama. Mas nós precisamos colocar o nosso coração nele. A visão sobrenatural nos sustenta mesmo em tempos difíceis. Irmão, se nós acreditarmos nas coisas aqui somente neste mundo, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque nós falamos que acreditamos em Deus e a gente aconselha a pessoa a falar acredita em Deus. Mas e quando bate na nossa porta? Que nem aconteceu com Estevão. É bonito você falar da história de Estevão, o primeiro mártir cristão relatado. A história dele, irmãos, é uma história linda, assim, do ponto de vista que ele não negou aquilo que Deus chamou ele, mas ele teve que ter muita visão do céu para conseguir encarar aquela situação. Estevão, diz a Bíblia assim em Atos 7, 55 e 56, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Irmão, você sabe que situação que ele estava aqui? Ele estava sendo apedrejado aos pés de Paulo, que depois se converteu. Ele estava sendo apedrejado, e muitas vezes quando nós recebemos algum tipo de afronta, de dificuldade, nós perdemos a visão do céu, como se ele não existisse mais. Mas mesmo em meio à dificuldade, Deus nos chama, olha para o céu. Olha para o céu, olha para a promessa, tenha a visão do alto, senão nós vamos nos perder aqui na terra. Toda e qualquer tribulação vai nos tirar a visão do céu. Nós não podemos perder essa visão. Ele não negou Jesus porque ele foi apedrejado. Ele não negou Jesus por causa daquela situação. Mas ele ainda deu um testemunho ainda para que Deus operasse na vida daquelas pessoas malignas que estavam apedrejando ele ali. Deus nos chamou para vencer essas coisas da terra com a visão do céu. Nós precisamos de uma visão espiritual. E essa só tem um lugar que nós podemos buscar, é em Deus. Oculista e lugar para fazer óculos a gente está cheio. Em Osasco aqui você sair está cheio. Faz óculos em 1 hora.
É fácil resolver o problema da falta de visão aqui. Mas a visão do céu é só com oração e busca ao Senhor, confiança no Senhor, porque o momento vai chegar, mais dia ou menos dia, essa dificuldade bate na porta da nossa casa. E aí nós vamos fazer como? Nós vamos olhar para o céu, ou nós vamos amaldiçoar todo mundo, e eu não quero mais saber de Jesus, porque a minha vida ficou muito difícil. Nós precisamos ter essa visão sobrenatural, porque é ela que vai sustentar as nossas vidas em pé nos dias difíceis. Também, a visão sobrenatural, ela é transformadora. Olha o que aconteceu. Jesus chamou os mais chegados dele, ele tinha 12, e dos 12 tinha 3 que eram os mais chegados dele, Pedro, Tiago e João. Esses eram os ali, né, que o Jesus mais chamava, e nós vemos na Bíblia que eles estavam mais perto. E levou eles a um lugar, e ali naquele lugar, ele abriu os céus. E ali, Jesus estava conversando com Moisés e com Elias. Irmão, a visão do céu, né? Moisés e Elias e Jesus, ele abriu o céu. Eles não foram, não é espírito que voltou, não é nada disso, irmãos. Não tem espiritismo nenhum nisso. Ele abriu a visão do céu. E ali Jesus estava conversando com esses homens. Com esses homens. Olha a visão do céu que ela pode trazer para nós. Ela é mais real do que a gente pensa. O céu é mais real do que a gente pensa. Parece que o céu está longe, que o reino está longe, mas o reino de Deus está entre nós. Quando nós dobramos o nosso joelho, o nosso quarto vira um quarto de guerra, vira um lugar de batalha, vira um lugar onde Deus opera e fala coisas que a gente talvez nem conte para ninguém, por causa que Ele fala coisa para nós, que Ele edifica as nossas vidas. Pedro ficou tão atônito ali, Pedro era o cara agitado, e ele já queria fazer a tenda para todo mundo e tal, só contempla. Deus estava dando uma visão dos céus para eles, uma coisa maravilhosa acontecendo. Disse assim a palavra, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Quando nós temos uma visão dos céus, nossa vida nunca mais é a mesma. Não tem como. Por isso que nós precisamos, e quando nós falamos, a gente fala, você precisa de uma experiência com Jesus. Porque a experiência ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar essa experiência de nós. Alguém pode falar assim, Jesus não existe. Fala, mas como que não existe? Eu tive uma experiência pessoal com Ele. O céu não existe, mas como não existe se eu vi coisas maravilhosas acontecendo, coisas do céu. Então nós precisamos buscar essas experiências para as nossas vidas, porque essa visão do céu vai nos ajudar, vai ser de forma sobrenatural e transformadora para as nossas vidas. Precisamos sair desse mundinho, irmãos, do racional aqui, do óbvio aqui, e conseguir colocar os nossos olhos no Senhor. Nós precisamos de uma igreja com os olhos olhando para o céu, saindo desse negócio da terra só, é muita coisa mundana, é muito coach, é muita política dentro de igreja, não serve para nada, porque não leva seu olho para o céu, seus olhos não vão para o céu. A gente continua confiando em homem, a gente fica acreditando que o próximo presidente é quem vai arrumar toda a nossa vida, os nossos problemas, quando nós sabemos que não é assim que funciona. Se Deus deixou alguém entrar lá, ainda que a gente concorde ou não, Ele deixou que essa pessoa chegasse até lá. Nós precisamos fazer a nossa parte como igreja, olhar para o céu. A igreja é a única instituição que sabe para onde vai. As outras, elas nascem e elas morrem. Não é assim? Quantas empresas aí você já viu que eram boas há 50 anos atrás e hoje elas nem existem mais? Ou talvez diminuíram. Por quê? Porque essas instituições, elas nascem e elas morrem, elas têm tempo. A igreja não. A igreja, ela vai direto daqui para o céu, porque Jesus vai buscar a igreja. Por isso que nós precisamos dessa visão. Mas aí, eu li o texto, e tem uma coisa que o inimigo seu, o nosso inimigo, o inimigo da igreja, o adversário, o inimigo das nossas almas, Satanás,
Ele quer algo que é muito importante para nós. Ele quer a nossa visão. É isso que ele quer. Se ele tirar a sua visão, ele vai ganhar a batalha. E aí vai ficar fácil para ele, porque um povo sem visão, o que vai fazer para guerrear? Não tem como lutar as guerras sem a visão. Não dá mais. E aí, o povo de Jades de Gileade, o povo de Israel, eles iam sendo atacados e eles estavam morrendo de medo, diz a Bíblia. Eles estavam com medo. Falaram, eles vão acabar com a gente. Vamos fazer um acordo. E aí a palavra de Deus diz em 1 Samuel 11:1 assim, ó. Faça um tratado conosco. Isso é o povo de Israel falando. Faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. E aí está um erro. Porque quando nós vimos aqui, eu mostrei pessoas que venceram e viram coisas por causa da visão espiritual. Aqui eles estavam morrendo de medo. E eles foram negociar com quem? Com o inimigo. Aquele povo era inimigo deles. Não tem negócio com o inimigo. Nós não podemos negociar com o nosso inimigo, buscando alívios momentâneos. A necessidade, ela é terrível, irmãos. Porque a necessidade, ela faz a gente tomar decisões terríveis. Medo, baixa autoestima, ansiedade. Essas coisas todas, elas vão movendo a nossa vida e nós vamos fazendo muitas vezes acordos. Acordos pecaminosos muitas vezes, acordos com o mundo. E a gente fica com medo de uma situação e a gente se sujeita, porque nós ficamos com medo. Talvez um trabalho que possa sugerir algo errado, e aí o pai de família, ele está lá, ele falou, mas se eu não me sujeitar, como é que minha família vai se sustentar? Olha que sinuca de bico, olha que situação. Mas nós precisamos confiar em quem nos chamou. Porque o inimigo, o que ele faz? Ele vai tirando um grauzinho da sua visão hoje, um grauzinho da sua visão amanhã. Amanhã você não enxerga mais. Que nem eu faço exame todo ano por causa de glaucoma. Eu tenho uma predisposição a desenvolver glaucoma. Se eu não fizer o exame e der um problema no nervo, pode ser que daqui a alguns anos nem óculos resolve mais. Então o que eu faço? Eu vou todo ano, eu não vacilo não. Eu não quero perder minha visão. E a gente, muitas vezes, a gente não falha na nossa visão daqui, mas a nossa visão do céu está perdida. O Satanás vai tirando toda a nossa visão e a gente está continuando. Está achando que está tudo certo. Mas esses acordos que partiu do próprio Israel, querendo fazer uma aliança com o inimigo, era uma falta de visão espiritual das coisas. O inimigo nunca vai querer de nós acordos justos. E no próximo versículo nós vamos ler. Ele nunca vai querer um acordo justo com você. Ele sempre vai querer te prejudicar. Porque é a função de Satanás. Ele quer te prejudicar. Ele quer te humilhar. E esse é o objetivo dele. Você acha que por que uma pessoa fica endemoniada? Você já viu pessoa endemoniada? É a coisa mais feia que tem. Tem pessoas que rastejam pela igreja, passando debaixo de bancos de igreja. Mas por quê? Porque Satanás quer envergonhar. Tem espíritos malignos que tomam as pessoas e as pessoas se dão à promiscuidade, a toda sorte de coisa ruim, de bebida, de tudo que é ruim, por causa de Satanás. Por quê? Ele quer te envergonhar. Então, se nós abrirmos uma brecha para ele, certeza que ele vai envergonhar a nossa vida. E talvez ele nos leve a um lugar onde talvez nós não tenhamos força para sair. Você não conhece pessoas que pecaram e eles não têm força para voltar para a igreja? Eles falam, eu tenho vergonha, eu não consigo voltar, minha vida acabou. Você conhece pessoas assim? E pessoas que eram uma bênção, pessoas, homens e mulheres de Deus, perderam a visão do céu, fizeram um acordo com o inimigo. E aí diz assim, no verso 2, só farei, e aí o povo inimigo está respondendo, Naás está respondendo, só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Só o olho direito, irmãos. Mas você continua com o olho esquerdo? Não pediu para arrancar minhas pernas, meus braços, está tudo certo, é só um olho. Mas, irmãos, um olho, ele vai te deixar inútil para a batalha, e é esse o problema.
Muitas vezes ele não quer matar completamente, mas se ele arrancar só uma visão, já não vai haver condição de lutar. Ele quer arrancar essa visão, subjugar você e te humilhar, porque era isso que ele queria fazer com Israel. Eles poderiam falar, vamos todo mundo, arranca o olho e dá lá, leva num saco, não sei, né? Leva lá e entrega lá, fala, o olho de todo mundo de Israel está aqui para você, aqui, ó. Você sabe que isso não ia parar a batalha. Porque aí eles sem o olho, eles ficaram, sem os olhos, eles ficaram mais fracos ainda. Iriam ficar muito mais fracos. Eles estavam vivos, mas sem visão, sem direção e sem propósito. Como é que um cego vai saber para que caminho vai se alguém não pegar nele e levar, irmãos? Não é assim? Fisicamente é assim. No mundo espiritual também é assim. Perdemos o propósito, a visão, perdemos tudo aquilo que Deus projetou para nós. Os acordos com o mundo matam lentamente. Primeiro roubam a visão, humilham e depois matam a alma. É nesse lugar que Satanás quer que a gente vá. Fora, bem longe do propósito de Deus. Ele só vai tirando um grauzinho de cada vez, né? Aqui ele já queria arrancar o olho mesmo do povo. Mas aqui olhando para o nosso meio, ele vai arrancando um grauzinho de cada vez da nossa visão espiritual, até o dia que a gente não enxerga mais nada. Perdemos a visão do céu, o propósito do futuro. E ali, mas tinha uma estratégia, irmãos. E você, talvez por causa da história, não está falando na Bíblia, mas há uma história, por que ele pediu o olho direito de cada um. E é aí que nós precisamos nos atentar. Porque o guerreiro em Israel, ele empunhava o escudo do lado esquerdo. Ele usava o braço esquerdo para empunhar um escudo. E eles, quando o escudo estava empunhado, eles tiravam o olho direito para ver aonde estava o inimigo. Para ver se eles tinham que se defender, se eles tinham que atacar. Então, quando o inimigo fala, me dê o seu olho direito, eles estão tirando toda a capacidade deles de lutarem. Porque como é que eles iam fazer? Se eles tirassem muito a cabeça, para ver com o olho esquerdo, certamente vinha uma flechada neles. Eles iam morrer. Então o inimigo, ele quer tirar tudo isso de nós. Ah, mas é só o olho direito, você fica com o esquerdo, ainda está tudo certo. E a gente bobão muitas vezes, é mesmo. É só um acordinho. Vamos fazer só um acordo com ele. E aí quando nós olhamos, a flechada vem. A humilhação vem, porque é esse o objetivo do inimigo das nossas almas. Tirar todo o nosso discernimento. Nós não vamos saber mais para onde vai a guerra, de onde está vindo. Tirou a cabeça para fora do escudo, flechada. Não dá para ir para o outro lado também. Israel, o povo empunhava o escudo do lado esquerdo. Então, irmãos, se nós queremos uma visão do céu, uma visão sobre o que está acontecendo, nós precisamos deixar de fazer qualquer acordo com o inimigo, porque o final deste acordo é humilhação para nós. Não negociamos com o inimigo. Não tem um acordo no mundo aí que ninguém negocia não pode negociar com terrorista. Não deveria a mesma coisa. Nós não negociamos com os terroristas da nossa alma. Nós não podemos. Um acordo feito com eles vai tirar a nossa visão, vai arrancar os nossos olhos e nós nunca mais vamos vencer essa guerra. Nós não venceremos a guerra. Nós precisamos vencer a guerra. Quem perde a visão espiritual perde também a capacidade de permanecer na batalha. Deus te chamou, nós somos espirituais, irmãos. Nós estamos em carne e osso aqui, mas nós somos pessoas espirituais, pessoas que se comunicam com Deus, pessoas que têm o Espírito Santo morando em nós. Isso faz de nós pessoas incomuns. Nós não somos igual ao mundo, nós somos espirituais. E se nós não tivermos uma visão clara do céu, se os nossos olhos não estiverem fitos no céu, certamente a batalha vai ser perdida. E eu acredito que você não quer perder uma batalha. Tem batalhas que nós não perdemos só uma batalha para o inimigo, nós perdemos a nossa família. Nós perdemos a nossa fé. Quantas pessoas não perderam batalhas, aí perderam a própria família, porque fizeram uma coisa tão feia que ninguém aceitou. Ela vai nos tirando coisas boas que o Senhor quer derramar. Que nós não venhamos nunca
a fazer nenhum acordo, mas que nós possamos olhar como Estevão olhou para os céus, mesmo diante da dificuldade. Sinceramente, irmãos, eu não quero passar o que Estevão passou. Eu não quero ser apedrejado. Você também não quer. Mas ele é um exemplo para nós. Nós temos condições muito mais fáceis de resolver e nós tiramos os nossos olhos do céu. Às vezes é uma coisa tão boba que dá até vergonha. A gente já não quer saber de nada porque era uma coisa tão fácil. E nós tiramos os nossos olhos do céu. Quando nós olhamos, irmãos, que deram a vida olhando para o céu, com os olhos fitos em Jesus e vendo ali, né, o céu aberto e Jesus ali. É isso que nós precisamos ver. Como está o seu acordo hoje? Tem algum acordo? Porque a palavra nos exorta nesta manhã para nós não fazermos nenhum acordo. Eu não sei o seu coração, a sua necessidade, aquilo que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: não se faz acordo com o inimigo. O inimigo não pode receber um acordo nosso, porque o alívio de hoje é só a derrota de amanhã. Hoje nós passamos ileso, amanhã ele nos derrota e nos humilha, acaba com a nossa vida e acaba com uma eternidade na presença de Deus. Tem muitos acordos que o inimigo quer fazer e ele sempre vai trabalhar no medo. Medo é uma coisa difícil, né? Ele vai trabalhar no medo, ele coloca medo. Como é que vai ser amanhã? Por que tem tantas pessoas ansiosas hoje? Ai, meu Deus, e amanhã? Como é que vai ser? Ah, começou uma guerra agora, irmão. Você sabia que tem uma guerra? Os Estados Unidos foi lá e jogou uma bomba lá no Irã agora, ó. Jogou lá, nós vamos continuar sendo crente do mesmo jeito, irmãos. Jogou a bomba lá no Irã. Se tiver alguém convertido lá, é glória a Deus. A bomba já chegou, já foi para o céu, já está com Jesus já. Mas é um povo muçulmano. É um povo talvez que nem pode escolher uma outra religião, porque não pode lá. Eu conheci um missionário que quando ele aceitou Jesus, ele teve que fugir do Irã. Ele fugiu do Irã. Ele mora aqui em São Paulo agora. Foi para a Índia e está em São Paulo. Está tendo uma guerra agora, irmãos. E a vida, ela é feita de incertezas. Nós não sabemos, né? O Flávio até estava falando, no dia de amanhã nem está pronto ainda, Deus está fazendo. Quando você acordar, ele está lá. Se você não acordar, você vai estar com ele. Não esquenta a cabeça também, não. Mas ele vai trabalhar no nosso medo, na nossa insegurança, na nossa vulnerabilidade. É esse lugar que ele entra, que ele sabe que ele tem lugar. Ele não vai entrar na nossa fortaleza, ali ele perde, mas ele entra nas nossas inseguranças, quando ele entra nos nossos medos, e ali a gente quer fazer um acordo. Eu vou te dizer, não faça um acordo. Olhe para o Senhor. O Senhor vai te dar visão clara. Não dê o seu olho para o inimigo. Olhe para o Senhor com visão clara do céu, porque os alívios imediatos, com certeza, vão trazer danos eternos para a sua vida. Não faça acordo com o inimigo. Amém? Sem visão, a batalha está perdida. Vamos orar? Pai...